Fala, gente linda! Que prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Quero convidar vocês a participar de mais esse Júnior Nunes Convida, que está muito especial. E eu sempre começo dizendo o seguinte: presta bastante atenção no que vai acontecer aqui. Assiste até o final, porque eu tenho certeza que esse episódio de podcast vai agregar a sua vida. Se terminar e não agregar nada, pode me chamar e puxar minha orelha e falar: Júnior, não agregou. Eu duvido que esse podcast não vai agregar nada à sua vida. Fica com a gente até o final, porque vai valer muito a pena. E já aproveitando o ensejo, né? Entra aí, se inscreve, deixa um like, se inscreve no nosso canal, curte aí, promove o Júnior Nunes Convida, que eu tenho certeza que mais pessoas vão curtir essa mensagem. Ativa o sininho aí, que é muito importante. Também entra no nosso Instagram, né? A gente tem aí um canal no Instagram. Vai lá, né? Curte a gente ali, segue a gente, tá bom? Que vai ser um prazer ter vocês aí nesse processo junto com a gente. Agora, o mais importante de hoje, olha aí, o Instagram bonitinho aparecendo para você ir lá e curtir. A coisa mais importante do Júnior Nunes Convida óbvio que são os nossos convidados. Pessoa com uma história, pessoas que viveram algo no sentido que eu acho mais importante, que são as experiências reais. Aqui nós trazemos empreendedores, pessoas comuns, mas que em algum momento tomou uma atitude em comum para ter resultados diferentes. E essa pessoa que eu vou apresentar para vocês é uma pessoa que eu conheci de uma maneira extremamente inusitada. Vocês vão saber daqui a pouquinho o local e como foi isso, mas é um resiliente, uma pessoa que faz a diferença na sociedade, porque ele é a prova de resistência, de persistência, de continuidade. Então, para mim, hoje é um prazer imenso receber aqui no Júnior Nunes Convida podcast Lucas Sauro. Seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas, minha equipe gigante que está aqui. Uma salva de palmas, meu irmão. Seja muito, muito bem-vindo ao Júnior Nunes Convida. Obrigado, tá, Júnior. De verdade, estou muito feliz de estar aqui. É uma conversa no aeroporto, né? Nossa. No aeroporto. E foi incrível, porque realmente tu é real. Porque eu fui até você pela tua energia, o sorriso boa, no rosto ali conversando. Eu acho que tu estava nesse dia com o teu sócio, não me recordo. Eu tava com o meu sócio do Art Show. Isso. E caramba, eu vi que tu já era diferenciado ali, a gente bateu um papo, te entreguei o livro do meu técnico. Me deu um presente. Me deu um presente, Me deu um presente, que aliás, no mesmo dia eu te dei o meu livro, não, né? Não. Então eu vou retribuir hoje, hoje vai ganhar o meu livro também. Então assim, foi uma experiência muito incrível, né, te conhecer. A gente se conheceu no aeroporto, a gente vai falar um pouco mais para vocês entenderem melhor essa história maravilhosa, e vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Mas Lucas, eu vou só falar dos patrocinadores aqui e tudo mais, mas eu acho que uma das coisas mais importantes é que o Lucas, ele é um grande nadador, né? Não é um nadador comum, é um grande nadador, é um cara que eu tenho absoluta certeza que vocês vão escutar falar muito, além do meu podcast, vocês vão escutar falar muito desse cara, porque além dele ser um nadador, ele é uma pessoa diferente. Você é um cara diferente pela tua história, e é isso que a gente vai contar aqui já para vocês. O Lucas, ele tem uma história linda, né? Ele já nadava ali no SESI, né? Onde você começou, mas aí as circunstâncias da vida, que a gente entende muito bem, levaram o Lucas a ter que trabalhar num semáforo, né? E aí começa toda essa história linda que a gente vai contar para vocês daqui a pouco. Lucas, de antemão eu quero te agradecer teu tempo de você estar aqui. Hoje você estava treinando com a sua rotina muito complicada de treinos, que eu sei que não é fácil, e você decidiu estar aqui com a gente, mesmo com tudo muito na loucura. Você decidiu estar aqui. Obrigado pelo teu tempo, tá? De verdade. Gente, antes da gente ter esse papo que vai ser muito top, preciso pagar a conta da lojinha, né? Os nossos patrocinadores que bancam aí esse negócio. Então eu não posso deixar de falar da K Nunes Assessoria. Se você vai fazer um grande evento, se você vai se casar, ou se você vai fazer um evento corporativo, chama a K Nunes Assessoria. Você vai ter uma baita de uma assessoria para cuidar do seu evento, qualquer tipo de evento. A Carla Nunes vai lá e vai te ajudar, e vai ser um evento sensacional. Chama a Carla Nunes, porque é uma empresa maravilhosa. E nós também temos o Tóquio Sushi Lounge. O Tóquio Sushi Lounge, gente, ele é de Porto Alegre, só pra vocês entenderem, mas eu sempre falo que lá de Porto Alegre, ele é o melhor sushi que eu já comi na minha vida. Então, você que é da região de Porto Alegre, a gente tem muitas pessoas que assistem nosso podcast do lado de lá, né, lá do sul do Brasil.
chama aí o Eduardo Show, chama a galera do Tóquio, porque eles são maravilhosos. E dando continuidade, né, aos nossos patrocinadores, tem o Melhor em 013. Poxa, tá buscando alguma coisa na Baixada Santista, quer saber de um lugar legal, né, um point bacana para você ir, para você frequentar, o Melhor em 013, lá tá o Instagram aparecendo na tela para vocês aí, procura o Melhor em 013, que lá você vai ter muita informação daquilo que você quer aqui na Baixada Santista. E eu falei de sushi, eu não poderia deixar de falar desse nosso patrocinador que é de Santos, que é o Japa Açaí. Porém, o Japa Açaí não só tem açaí, né? Embora tenha um dos melhores de Santos. O Japa Açaí tem hambúrguer, o Japa Açaí tem crepe e o hambúrguer, ele é maravilhoso. Tem um matador, chama Matador lá. Ele é espetacular, então eu recomendo muito. Um lugar que, além de ser com muita diversidade, né? Com muitas opções diferentes, é tudo muito gostoso. Então fica bem a recomendação aqui do Japa Açaí, que é top de linha. Galera, paguei a conta da lojinha aqui, já né, fiz essa parte importante antes que a Carla Nunes me pegue pela orelha, e vamos ao que mais importa, que é o nosso convidado, Lucas Sauro. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. E, Lucas, primeiro eu quero que você se apresente aí, fale para as pessoas, fique à vontade para que você possa aí se apresentar, além da minha apresentação. Fique à vontade aí, fala para essa câmera aí, quem é o Lucas? Pô, é muito bom. Pode chamar de Nunes? Lógico, Nunes. Do jeito que você quiser, você é de casa. Então, minha história é incrível, né? Por conta de dois fatores, assim. Não virei estatística de onde eu vim de uma origem muito humilde, em periferia de São Vicente. E me tornei um nadador, que já é bem difícil já nos dias de hoje e nos dias também passados, que é muito difícil, né? O esporte no país, né? Hoje um atleta se manter é muito difícil. E eu comecei no esporte muito cedo. Comecei a nadar com 7, 8 anos pelo SESI. Uhum. Foi ali que eu comecei a dar meus primeiros passos no esporte. A gente tinha feito tudo que era tipo de esporte, futebol, basquete, tênis de mesa, mas foi onde a natação, assim, foi onde você se encontrou. Me encontrei ali. E já não é um esporte Isso. Popular, né? A gente que vem da periferia, eu morava na zona noroeste de Santos, o mais perto que eu cheguei de natação foi nadar na maré. Tá? Foi o mais perto que eu cheguei disso da minha infância. Então a gente sabe que é um esporte não popular, né? Isso. Um esporte muito complicado, porque realmente, se não tem um lugar ou uma cidade que não tem uma piscina ali, e não tem mar, rio, nem represa, e não é bom também você ir para esses lugares sem saber nadar, não tem como a pessoa fazer, né, esse esporte. Então, porque é difícil, a infraestrutura que é para colocar uma piscina, perfeito, ter profissionais ali, então, por isso que acaba sendo um esporte meio que até elitizado, né? Uhum. E você começou... Como foi esse início de você começou a nadar? Em qual circunstância? Foi incrível, assim, porque eu sou muito grato hoje pela minha mãe. Ela não tá mais comigo, mas ela depositou pra mim a semente da causa. Hoje tudo que eu faço é por amor e eu tenho uma causa, sabe? Às vezes não posso nem ganhar por isso, mas eu sei que eu vou estar abrindo portas para outras pessoas. E minha mãe sempre era motivada pelo esporte também. Ela fez educação física, sempre era correria. Teve já também, vendia roupa, abriu N negócios para poder também funcionar e dar certo. Porque a gente vem de uma origem muito humilde, junto com meu pai. E eu era meio que hiperativo. Nossa, eu era muito bagunceiro. Eu era o filho único dela. Eu fui o terceiro, na verdade, porque ela perdeu 2. Veja, já vim na dificuldade. Já veio uns 45. Ela tinha perdido 2 filhos, aí eu fui o terceiro, ela ficou muito feliz com isso, então fui ali o príncipe dela, né? Uhum. Então ela já logo de imediato, quando ela percebeu isso comigo, ela me colocou ela tinha condições, me colocou em diversos esportes e me colocou para estudar no SESI, eu lembro. E no SESI era mais ou menos como recreação, nem era algo para tu treinar. Perfeito. Era algo só para colocar assim, tipo extracurricular, que o pessoal de lá de fora fala, né? Que era 2 vezes na semana tinha uma gincana na piscina.
E eu acabei nadando e me dando muito bem na natação, já logo de cara. Parecia que eu já estava dando umas braçadas e muita gente com dificuldade. E eu acabei ficando ali. E fiz também futebol também, mas só que eu não curti muito. Mas foi na natação que eu me apaixonei. Eu lembro que quando a gente ia pro mar aqui, a gente pegava a lotação, o ônibus para sair do Humaitá, em São Vicente, para ir para Santos. Era difícil me tirar do mar, porque eu gostava muito de brincar ali no mar e minha mãe logo de cara percebeu que eu gostava muito desse esporte, que é a natação, nadar, a água, o contato com a água. E foi assim, amor à primeira vista. Cara, que legal. Que legal você falar isso, porque assim, a gente se identifica com algumas questões, né? Que você viveu. E é muito importante falar, eu tenho uma mensagem para falar sobre um programa chamado Transformação MCA, que fala de saúde, né? Que foi um programa que transformou já me transformou o meu corpo, né? Eu eliminei aí em 3 meses 23 quilos e 600 gramas, treinando todos os dias, né? E quero até deixar aqui registrado, né? Inclusive o contato do Transformação MCA, eles vão colocar aí na tela para vocês verem. Transformação MCA mudou minha vida, né? Falando de saúde, assim. Eu tava com 140 quilos quando a gente se encontrou no aeroporto. Caramba. E aí eu decidi, falei, não, com aquele meu sócio, eu falei, não, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar essa realidade. E a gente começou esse programa pensando em eu cuidar da minha saúde só, né? E aí deu muito certo, eu acabei eliminando todos esses quilos. E aí a gente acabou criando um programa onde mais pessoas podiam treinar de longe, né, online, porque eu tenho uma rotina muito grande e eu consegui fazer isso. Então fica essa dica para vocês aí que estão tendo dificuldade de repente de perder peso ou de emagrecer. Fica essa dica do Transformação MCA, porque mudou a minha vida, né, com a ajuda de um mentor, com a ajuda de uma nutricionista, com a ajuda de um profissional de educação física, uma ajuda constante, eu consegui mudar isso. Então, para você que está tendo dificuldade, procura ajuda de profissionais e a Transformação MCA pode te ajudar com isso. O Arthur vai colocar aí para vocês, procurem isso. Por que eu estou falando de saúde? Porque quando a gente é menor, não existe uma preocupação muito grande com a nossa saúde, né? E você falou uma coisa que chamou minha atenção, que a tua mãe percebeu ali uma habilidade e ela investiu nisso. Na nossa realidade, na periferia, é muito difícil os pais terem essa sensibilidade. Isso. E que legal que tua mãe teve essa percepção de tipo, pô... Porque comigo aconteceu o inverso. Eu jogava futebol, hoje eu pareço um pouco mais com a bola, mas um dia eu fui magrinho e joguei bola. Meu pai não me apoiou em nada. Falou, cara, não, vai trabalhar, cara, não vai... Que futebol? É diferente de hoje que os pais apoiam. Cara, qual foi a importância da sua mãe nesse processo? Eu achei isso genial. A minha mãe, o Nunes, ela é incrível. Porque a gente para ver, eu sou de 96, hoje eu tenho 27 anos, né? Ela já era uma pessoa muito à frente do tempo dela. Eu lembro que em 2004, 2003, ela já tinha, tipo, fazia faculdade, trabalhava, já era, tipo, totalmente independente, tipo... Tinha meu pai ali também do lado, mas também se não tivesse ele, ela já era super... Tem uma dependência, tipo, incrível. E já pensava fora da caixinha nessa época. Isso, nessa época já. Então ela já estava fazendo várias coisas. Ela percebeu que, por exemplo, só ficar ali no CLT não ia adiantar. Então ela já montou um bar, mas só que acabou não dando certo, porque um bar numa zona de periferia é diferente de um bar que tu fazer aqui em Santos, por exemplo. Né? Onde rola muita violência e tal e tudo mais. Então não deu certo, porque começou a rolar muita briga, discussão, por ser uma zona bem violenta, que é o Humaitá. Sim. E acabou não dando certo. Aí ela foi para São Paulo, abriu loja de roupa. Então, eu naquele momento era muito criança, mas eu entendia já a correria dela, as coisas que ela fazia. Ela era sempre para frente, assim. Infelizmente, a gente não sabe das coisas, né? Ela vinha sofrendo de depressão. E hoje eu tenho um entendimento, porque ela passou... Porque algumas coisas que a gente passou juntos... De ela chorar à noite, insônia, enfim. Eu hoje entendo o que é depressão e hoje eu sou um cara que, tipo, levanto muito a bandeira sobre isso. É importantíssimo falar sobre isso. É importantíssimo a gente trazer essa reflexão e esse assunto que às vezes é tão pouco debatido, né? Tem muita gente que leva para frescura e só quem passou por isso ou conviveu com alguém que passou por isso entende exatamente o que é. E me fala o seguinte, Lucas, você veio do Humaitá,
né? Que é muito parecido com a Zona Noroeste, onde eu vim, né? E aí você começou a nadar, entrando um pouco na tua história. Lógico que a tua mãe tem essa importância, né? Cara, eu sempre falo que mãe ninguém nunca vai superar o que as nossas mães são capazes de fazer. Eu só tô aqui não só porque ela me trouxe a vida, mas, cara, minha mãe foi a maior conselheira da minha história. Tá, e aí você começou a nadar pelo SESI, legal. Por que você parou de nadar? Então, assim, você nadava pelo SESI, qual que era a tendência natural? Você continuar nadando até ir para um clube né? E seguir carreira. O que aconteceu nesse processo, Lucas? Foi incrível, porque, tipo... Ô, Nunes, eu consigo enxergar a minha vida se minha mãe... Tipo, não tem como não falar, se estivesse viva, assim. Talvez hoje eu seria um professor de educação física, um atleta já de clube, porque o esporte necessita da base familiar. Isso é muito importante. A gente para ver os melhores atletas hoje, fora alguns, mas a maioria são que teve uma base familiar. Pessoas que investiram primeiro, a família. A gente pega a Marcela Cunha, o pai e a mãe dela, o Alan do Carmo, que eu falo da minha plataforma, que é a natação. Sim, o próprio Joel. O próprio Joel, Jota, né? E, enfim, todos esses atletas hoje que a gente vê, que são aí exemplos, né, de performance aí, dentro e fora da piscina, tem essa base familiar. E eu lembro que quando eu cheguei aos 9 anos, nadando e tudo mais, eu comecei a ter problemas na escola, né? Acho que até foi um pouco até do racismo, enfim, eu sofria muito. Me agrediam muito, batiam muito, eu tinha que sair correndo, porque eu comecei a crescer e eu estudava no período de tarde, que era muito tranquilo, criança, molecada, e eu mudei pro período da manhã, que pegava entre a 5ª e 8ª série, mais ou menos. E era no SESI? E era no SESI. E no SESI não tinha muito preto? Muito pouco, assim, bem pouco. Os que tinham, assim, era sempre os que não era pra poder estar andando, sabe? A galera falava que... foi muito complicado. Hoje eu entendo isso aí. É legal falar sobre isso, assim, que as pessoas, hoje tem essa cultura do mimimi. Eu acho tão importante a gente falar sobre isso, do que nós vivemos, das dificuldades, que as pessoas às vezes não entendem, porque nunca sentiram na pele, né? Só entende isso quem sentiu e viveu na pele. E você, nessa época, passou por muito racismo na escola. Foi, bastante, assim, de correr e tal... E se esconder no banheiro, assim, pra não me agredirem. Cara, que loucura. E teve um momento que eu virei a chave, assim, que aí eu comecei a meio que dar risada daquilo tudo, tipo, debochar da cara de quem tava fazendo isso comigo, e acabou dando certo, porque eles viram que já não tava me amedrontando mais. E foi incrível que esse período foi muito difícil, porque eu não conseguia mais... eu tava querendo até sair do SESI, eu não gostava de ir, porque eu sabia que ia apanhar, e... Minha mãe, por não ter essa habilidade, né, ela tinha uma concepção: se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa. E me batia também. Então aí já começou meio que... a gerar alguns traumas. Alguns traumas. E, cara, hoje eu tenho esse entendimento. Eu não tinha hoje o que hoje a gente tem sobre lidar com criança, maternidade, paternidade. Essas ferramentas tudo que a gente hoje tem. E ela já começou a procurar uma psicóloga pra mim naquela época. Caramba, sério? Naquela época eu já tinha algumas psicólogas, e isso começou a dar certo. Aí eu comecei a ficar mais calmo, comecei a tirar notas boas e a natação começou a surgir. Mas só que aí o que acontece? Passou 2 anos, 10 para 11 anos, minha mãe, ela se matou. Foi meu Deus, cara. Uma coisa muito delicada, assim. Sua mãe tirou a própria vida. A própria vida. Não Foi. sabia disso, ou não lembrava disso. Caramba, Lucas, que história difícil, cara. Foi. Com essa idade. Com essa idade. Foi muito difícil pra mim, porque ela teve uma cirurgia, ela fez uma cirurgia muito delicada no útero pra tirar, porque ela não conseguia mais gerar filhos. Sim. Essa era uma das coisas que fez ela desencadear a depressão, né? Entendi. E a gente passou, como eu tava de férias, a gente passou muito tempo juntos. Então, ela bebia bastante, enfim. Mas era uma mãe dedicada, Sim, assim, não faltava nada. Sim. E um certo... Amanhã, acho que ela... Não sei se hoje eu consigo enxergar melhor. Acho que ela não tinha dormido e pediu pra mim ir na padaria buscar pão pra eu tomar café. Quando eu voltei, a ambulância já tava na frente de casa. Aí meus familiares e meus tios me pegaram e fomos pra frente do hospital ali no Maitá, que até depois de um tempo eu trabalhei também nesse hospital, mas só pra concluir. E me avisaram que ela tinha
morrido, né? Vítima de remédio, tá já presa com bebida alcoólica. E foi para mim um baque, assim, muito grande. Porque na hora que me contaram isso, a primeira coisa que eu quero fazer é mostrar, tipo, dor e perda. Eu não consegui entender. Eu achei que era, tipo, criança, 10 anos. Eu pensei, cara, ela vai reviver, vai pular aqui. Do nada, isso é uma brincadeira, né? Aí foi chocante, porque desestruturou toda a minha família, assim. De um jeito muito forte, porque ela era uma pessoa bem vista para as pessoas, amigos, familiares, muita gente se inspirava nela. E isso acabou complicando muito, porque além da minha mãe ter pegado depressão, meu pai também pegou depressão logo em seguida. E quando eu fui ver, eu já estava numa realidade totalmente diferente da minha. Caramba. Onde eu tinha hora para acordar, tinha meu alimento, escola e tudo mais. Quando eu me vi, eu já me tornei um homem. Eu tinha que acordar cedo, colocar o despertador. Eu lembro que era um Nokia antigo, você colocava para despertar. Ia para pegar o ônibus para poder ir para a escola, voltava, tinha que preparar o lanche, já era uma outra correria, uma outra... Mudou a tua vida completamente. E sem falar, Lucas, do trauma, né, cara? Assim, eu perdi minha mãe faz alguns anos, acho que uns 10 anos. Eu não conto muito, porque é uma data que eu não gosto de pensar. E agora, há pouco tempo, alguns anos também, acho que 1 ano e meio, 2 anos, eu perdi meu pai. Caramba. Cara, assim... Hoje, eu, estruturado, eu não consegui administrar isso. Eu não consigo até hoje, sim, é difícil. Eu me emociono toda vez que eu falo da minha mãe. Minha mãe era o pilar da minha vida, meu pai também. Então, assim, até hoje é muito difícil para mim administrar isso. Cara, imagina para uma criança de 10, 11 anos, meu irmão. Isso é loucura. Pô, e foi complicado, porque poderia ser mais, mas para tu ver como que o tamanho do legado dela, por isso que eu acho isso muito importante. Às vezes a gente fala que, pô, vai ser isso, vai ser aquilo, mas o que eu vejo que é mais importante é o legado que a gente consegue deixar. Exato. E ela deixou um legado. As pessoas, impactou pessoas ali na rua. Você tá aqui. O fato de você estar aqui hoje, na minha frente, é o legado e é a prova que ela deu certo. Você é a prova que ela deu certo. Cara, nunca tinha escutado isso, obrigado. Não, cara, por que, Lucas? Estou dizendo pra você. Porque, olha só, olha a tua história. Olha a idade que você tinha, olha as perdas que você teve. Você passou por racismo dentro da escola e eu sei o que é isso e só sabe quem passa. Você perdeu a sua mãe numa situação completamente adversa. É mais difícil ainda como se fosse por uma doença. Então você perdeu sua mãe numa baita de uma situação difícil. E ainda tem mais uma coisa que você vai contar que você passou, que você teve que fazer. E você tá aqui hoje, cara. Você tá aqui hoje num podcast falando sobre isso e inspirando as pessoas que estão vendo a gente lá, que falam sobre dificuldade. Tem muita gente assistindo a gente agora, Lucas, que está reclamando da vida, que tem uma casa, que tem o que comer, tem um trabalho e está reclamando da vida. Ai, minha vida é difícil. Então é importante você falar sobre isso e você mostrar, estando aqui, que a sua mãe deu certo. Então, assim, independente do que aconteça ou do que ela viveu, e só sabe quem viveu, principalmente quem tem depressão, esquece, não é sobre isso, é sobre ela ter dado certo. Então você é a prova que a sua mãe deu certo. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, mostrar uma forma de homenagear a tua mãe. Como é que eu consigo homenagear alguém que se foi? Sendo o que tu é. Então você é a prova que ela deu certo. E parabéns pra você por seguir aquilo que tua mãe te ensinou. Porque se morando onde você morava, e eu sei porque morava também dentro da favela e tenho um orgulho disso, mas ter furado essa bolha e hoje ser um cara bem sucedido, e ser bem sucedido não é só a ver com grana, não. Ser bem sucedido é ser um cara de bem e conquistando as tuas coisas como você é. Então, cara, parabéns pra ela e parabéns pra você. Obrigado. Isso pra mim foi muito importante, porque como eu falei, ela investiu tanto na educação e no esporte. E mesmo quando ela se foi, ela deixou isso comigo. Então, já era. Legal, o leão ali tá dentro de mim, ficou ali. Ele ficou um pouco dormindo nessa época, porque foi difícil. Lógico, eu perdi minha bolsa no SESI, por isso que eu parei de nadar. Que esse é um dos motivos que eu queria chegar. Okay. Foi... Então, você perdeu a bolsa no SESI. Perdi a bolsa no SESI. Caramba, por conta... Cara, mesmo com toda essa situação? Isso. Acabei perdendo, porque não comecei a ir com frequência pra escola. Porque não era acostumado aí, meu pai também já estava muito triste e era muito difícil para poder sair de manhã
pra poder estar lá... A gente saía agora às 4h30 pra poder chegar aqui em Santos. Caramba. Às 6, 7 horas. Então era muito cedo. E a gente preferiu achar uma escola por ali perto. E foi uma temporada muito difícil, porque acabei tendo um desentendimento com meu pai, né? Eu me tornei uma criança aos 12, 13, muito rebelde, assim, porque caramba, tudo que aconteceu, tudo que foi tirado, o que eu tinha, não tinha mais, então foi um choque de realidade. E eu dependia muito dos vizinhos ali. Então, para se alimentar, para dormir, para proteger os amigos que gostavam bastante da história da minha mãe, gostavam bastante de mim. E eu já sabia o que eu queria, assim. Eu queria era ser alguém, mas não entrar em coisas, fazer coisas erradas naquele momento. Então, eu sabia que o esporte e a educação seria o fato. Bem legal. E minha mãe trabalhava, era já um espelho para mim. Então, eu não via ela fazendo esse tipo de coisa. Então, eu sabia que a educação é o esporte e o trabalho. Então, o que eu consegui ali de imediato, educação ali, a escola pública é muito difícil. Então, tem que fazer uma coisa diferente. Sim. O esporte era só futebol e olhe lá. E não gostava muito. Então, fui pro trabalho. Então, já passei a entregar panfleto, a ser ajudante de pedreiro, vários trabalhos assim subalternos, né? O que tinha para fazer, eu fazia. Então minha vida inteira entre os 12 até os 17 anos, 18 anos foi isso. Cara, isso e é até legal de você compartilhar isso, porque eu tenho uma tônica que incomoda muitas pessoas quando eu falo sobre isso, que só fica sem trabalhar quem não quer. Porque se você não tem renda, cara, não tem essa de subalterno ou não. Você não tem opção? Cara, vai fazer o que dá para você fazer. Né? Você vai fazer aquilo por um determinado tempo, depois você vai fazer o que você quer. Mas se você não tem outra opção no momento, vai e faz aquilo que tem que ser feito. E isso é algo que só quem é resiliente e que quer ter resultado, ou tem um leão dentro de si, que no momento certo ele vai aflorar, consegue fazer. Então eu não acredito no vitimismo quando as pessoas dizem, cara, quando a pessoa vira para mim e fala assim, cara, eu tô 2 anos desempregado. 3 anos de desemprego. Desculpa, minha opinião sobre isso é, cara, desculpa, não é que você não quer outras opções. Então você não quer. Porque às vezes a gente vai ter que dar um passo para trás. E quantos anos você tinha nesse tempo que você trabalhava com isso? 11 anos, caramba. Assim. 11 anos já tava na luta. E é engraçado que eu tinha essa mentalidade, né, Nunes? Eu estava ali naquele momento trabalhando com esses empregos. Eu sabia que aquilo ali era só por aquele tempo. Isso, informal, Mas eu já tinha essa noção. Eu falei, eu tô fazendo isso, mas eu não quero ficar nisso. Eu fico imaginando... eu contei pra tu a caminhada da minha mãe inteira, e quanto que ela ralou, trabalhou, e eu, tipo... É digno isso aí, mas não é onde eu quero ficar. Exato, isso é muito legal. Isso que eu vejo da maioria das pessoas que elas ficam nesses trabalhos e querem... Aquilo é a vida delas, sabe? Exato. E se acomoda. E eu já não era essa pessoa. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque é aquilo que a gente estava falando antes da gente começar, que a gente não escolhe... A gente nem tem a opção de escolher de onde a gente vem. Mas para onde a gente vai, a escolha é 100% nossa. E é legal que você tinha essa consciência. Você já fala assim, não, beleza, eu tô aqui agora, mas não é aqui que eu quero ficar. Eu quero ir além disso. E quando que é o ponto de virada para essa história? Aonde que foi que beleza, aí você começou a trabalhar. Com o que você foi trabalhar? Quando eu comecei a trabalhar vendendo bala, doce, salgado na pista. Que era ali na Padre Manuel da Nóbrega, onde tem um pedágio ali para subir para São Paulo, sim, né? E ali era mais ou menos onde todos os pais e mães mães ali, a família tira a renda dali. Ali é um comércio muito enorme para eles. Pode ver que em temporada, você para ver, tem ambulante trabalhando, tá lotado de ambulante, e dia normal também. E eu comecei a trabalhar ali. E ali é incrível porque quando se aproxima Natal, Ano Novo, pelo menos na comunidade que é de onde eu vim, as pessoas querem usar roupa bonita, roupa bacana, e eu comecei a trabalhar ali por conta disso. Falei, cara, eu vou trabalhar. Foi uma das coisas que eu pensei, cara, eu quero comprar minha própria roupa, então eu vou trabalhar ali. Aí eu lembro que eu fiquei, acho que mais de 24 horas, assim, trabalhando. A gente juntou um dinheiro, aí eu fui e comprei umas roupas bacanas no final do ano. Isso aí me fez... Cada momento de conquista da minha vida fazia eu me sentir perto da minha mãe.
Que legal. E eu gostava muito disso. Então, sempre eu queria era trazer mais memórias dela. Então, através da minha história, eu queria sempre estar revivendo essas memórias com ela, que é muito importante. E eu falo até isso abertamente, porque foi até bom para mim se desconstruir como pessoa. Eu fiquei com isso muito tempo amargurado, engasgado, né? Uma pessoa muito calada, tímida, muito um animal, assim, porque realmente foi muito difícil. E quando eu comecei a falar sobre isso e dar um novo significado, um novo rumo, minha vida começou a andar em várias plataformas, em relacionamento, em saúde, em trabalho, em dedicação e disciplina. E porque assim, Lucas, olha que interessante, né? Você tem uma história difícil pra caramba, com muita coisa legal para as pessoas se espelharem, mas tem muitas pessoas que passam por muito menos coisa que você e aí pegam isso e falam assim, não dá certo pra mim, olha o que aconteceu comigo, olha... Cara, eu tenho muito orgulho, mas não é o que eu queria pra mim. Eu vim da favela, mas eu sabia que o tempo que eu tinha lá era passageiro, que eu ia mudar essa história. Mas eu sofri racismo dentro da escola, dentro de casa, não com os meus pais, mas com parte da família. Eu vivi tudo isso. E beleza, foi difícil pra caramba. Eu sofri pra caramba. Só que eu tinha duas opções, que eu acho que é que você tinha também. Ai, caramba, que difícil, preconceito, racismo, perdi... Cara, tem um motivo mais plausível, perdi minha mãe pra pessoa até... Você tinha até o direito de falar, mas, cara, a gente que quer ter resultados diferentes, a gente não tem o direito de ficar ali e pegar isso para você não crescer e pegar isso como um vitimismo, como não, você tem que fazer disso um combustível. Uma das coisas mais lindas que você falou aqui foi a cada vitória minha, cara, é uma forma de homenagear minha mãe. Eu sinto minha mãe, cara, isso é lindo, porque vai em caminho daquilo que eu disse, que você tá trilhando um caminho de orgulho para sua mãe, que o fato de você estar aqui e falar disso é a prova, cara, coisa linda. Foi. E é interessante porque eu fiquei um bom tempo nisso. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a investir também no meu estudo. Aí foi onde eu fiz auxiliar e técnico de enfermagem. E eu lembro que era pra gente é tão difícil que eu lembro que eu concluí, só para adiantar mais um pouco, mais ou menos na época da pandemia, e precisava de muitas pessoas para poder trabalhar e eu não consegui nada nesse mercado. Eu lembro, eu entreguei diversos currículos, enfim, e eu não tinha conseguido nada. Aí eu falei, caramba, vou voltar então de novo a empreender. Eu vou voltar de novo, pegar minhas coisas, vou vender água, vou vender o que for. Preciso comer, preciso ganhar dinheiro para comer, porque eu já passei também até essa dificuldade de alimentação. Então já tinha você chegou a passar? Passei, cheguei. Dificuldade de grana para comer, para se alimentar. Para comer, assim, que foi um momento assim mais difícil de acordar assim de manhã, a barriga doendo de tanta fome. E caramba, e se não fosse de verdade a ajuda de vizinhos, de pessoas que gostavam muito da nossa família, eu não sei o que seria de mim hoje. E um detalhe, eu gostei... O que não me ajudou também a não passar muito tempo com fome foi de morar numa cidade como a nossa, que é um povo que hoje tem bastante loja, bastante carro. Então, quando você... Cara, se tu tiver hoje um pessoal que não tem dinheiro para comer, o cara vai no Farol, vai no estabelecimento, ele consegue. O dono do estabelecimento fazem isso aqui em Santos, em São Vicente. Uma boia pra ele, sabe? Uma comida ali. E eu tava assistindo um podcast do Júnior Cigano e ele falou que passou fome, que era no interior, que não tinha isso. Ele falou, cara, não tinha nenhum farol pra eu ir. Aí eu falei, caramba, como que... Até nisso, nessa desgraça, como eu ainda sou abençoado. Morar num lugar que é extremamente... Uma cidade que cara, é olha que interessante, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa perspectiva. Né? Que em alguns lugares não tem nem trânsito pra você pedir alguma coisa. Não tem nem carro pra você pedir. Que loucura, né, cara? É só ali, né? Só o pessoal dali. Se tiver com fome, já era. É fubá, com água, essas coisas, né? Que eles vão conseguir comer. Que doideira, cara. Perfeito, assim. É que a tua história ela é tão bonita, cara. Tem tanta coisa legal aí. Porque a gente ficaria umas 3 horas aqui. Porque tem muita coisa incrível. Aí você... eu quero saber qual foi o ponto de virada. Aí você tava no semáforo. Isso.
E aí você foi trabalhar no semáforo. E foi aí que a tua história mudou completamente? Como é que foi isso? Me fala essa chave de virada. Onde foi que as coisas mudaram? Tava trabalhando... Como tava na pandemia e parou de passar bastante carro em rodoviárias em pedágio. Pararam de... comecei a trabalhar nos faróis de Santos. Vendia bala de eucalipto, hortelã. Comecei... Cara, tu era aqueles caras que vendia balinha isso, ali Isso. Mas eu fiz uma coisa muito diferente. A gente para ver, hoje o pessoal que tá ali trabalhando, eles deixam a embalagens no retrovisor e saem, assim. Tipo, uma coisa muito robótica até. Todos fazem isso. Eu já não, trocava ideia. Conversava, dava um sorriso. E foi incrível, porque em um mês eu conquistei tanto o cliente que às vezes o cliente passava... Não era o dia de ele passar com o carro ali, ou ele tava de folga trabalhando, mas ele passava a pé para poder comprar balinha minha. Top. Cara, que legal você falar nisso, porque assim, eu mentoro muita gente, muitos empresários, empreendedores e tal, que querem ter resultado. E você falou uma coisa essencial. Um dia eu falei para Carla, minha esposa, eu falei assim, se eu perdesse tudo e eu tivesse que ir para o semáforo vender alguma coisa, eu iria. Só que eu não iria como todo mundo vai. Eu colocaria uma blusa, um terno, alguma coisa diferente. E é isso que você falou. Então, você foi lá, teve que vender? Beleza, tem que vender bala? Vamos vender bala. Só que vamos vender de forma diferente. Então, você vê, e é legal para quem está assistindo a gente, esse tipo de insight eu acho muito bacana. Que não é a tua condição que vai te limitar. É a tua atitude. O que você vai fazer com aquilo? Então, tipo assim, eu tenho que ir lá vender bala. Cara, eu preciso ser diferente. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, Lucas, que você trouxe isso com certeza, porque no nosso primeiro contato você trouxe isso, a gente precisa servir. O segredo, as pessoas elas querem atenção e querem ser servidas. E tem gente que tem isso como humilhação, sabe? Servir. Cara, Jesus foi o maior líder que já existiu e ele foi o que ele era. E ele servia, foi o maior servidor. O segredo está em servir. Então, quando você para e começa a trocar uma ideia, muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é servir. Às vezes, dar um bom dia para alguém, ou dizer só Deus te abençoe para alguém, é tudo que a pessoa precisa escutar naquele dia. Então você está servindo de bênção, de uma coisa positiva naquele dia que de repente daquele cara que está no semáforo com um baita de um carro, mas está tendo um dia péssimo e aquela palavra pode fazer total diferença na vida do cara. Entendeu? Gente com um carro assim de luxo, porque eles vão falar a vida deles para uma pessoa que está ali com um sorriso, conversando. Exato. Por que eu vou interferir? Sabe? Então eles às vezes eles preferem falar para mim do que para um amigo ou para um colega por questão de ego. E cara, as conversas ali de pessoas que estavam com dívidas e estavam trabalhando disso e daquilo, porque era a pandemia, né? Então tava todo mundo meio quebrado. Meio se virando nos 30, se virando, né? E eles acabaram até... eu contava também um pouco da minha história, eles até se inspiravam nisso. E teve um dia de chuva, acho que de chuva muito forte. A última que a gente teve aqui em Santos, que teve os deslizamentos no morro, tu lembra? Lembro, lógico. Na época da pandemia que foi. De tu olhar assim a Ana Costa, tu olhava... Tinha dezenas de guarda-chuva quebrado, que era uma chuva de vento muito forte. E chuva muito forte. E eu tava nesse dia no farol. E nesse dia do farol, eu tava trabalhando, mas eu encostei numa marquise, tava muita chuva. E bateram uma foto minha. Nem foi algo premeditado ou pensado. E jogaram num grupo aqui da cidade, que é bem famoso. Sim. Quando eu cheguei em casa, todo molhado, eu lembro que eu tinha feito, acho que 12, 15 reais. Foi muito pouco pro dia. E eu falei, caramba, eu vou ter que voltar de novo. Tô todo molhado, quase fiquei meia molhada, tudo molhado. Uma amiga minha que fez o curso comigo, Lucas, é você de costas aqui, eu reconheço você. Aí ela mandou pra minha foto, tava com a bolsa da Nike, uma blusa de lã que tava muito frio e o meu guarda-chuva encostado. E um cara que trabalhava passava sempre por ali e sempre alguém tá vendo um bom trabalho. Isso aí que eu falo. Ele via eu atendendo os clientes e fez aqueles textos... meio que clichê. Esse cara não? Diego, o nome dele. Legal. Ele foi e falou assim... Muita gente reclama, esse cara aqui é diferenciado, ele faz isso, aquilo, às vezes só precisa de uma oportunidade. E, jogou. Cara, eu lembro que já tinha dezenas de comentários, milhares de compartilhamentos e muita gente mandando mensagem. Quando eu olhei isso, eu falei, caramba, eu fiquei muito... eu achei um pouco até invasivo, porque eu falei, caraca, e agora que vai ser? Eu falei,
quer saber? Eu vou pegar meu celular e vou sair respondendo. Eu fiquei vendo os comentários. E era só comentário bom. De gente que, caramba, eu vejo ele tem um sorriso ímpar, enfim. Fui trabalhar no outro dia. Aí um empresário da região me chamou pra gente tomar um café. Porque ele falou, nem te conheço, mas pelo que estão comentando aqui, eu quero muito te conhecer. E... quando ele me chamou, eu fiquei eu tinha trabalhado no domingo, ele me chamou pra terça-feira, eu guardei dinheiro no domingo, na segunda eu cortei o cabelo, eu peguei uma roupa emprestada, porque eu falei, vou estar com o empresário e tal. Eu lembro que pra poder passar no prédio dele era até negócio de biometria. Foi a primeira vez que eu tava ali num lugar assim. Que legal, cara. E eu lembro que o cara foi super gente boa. Ele conversou comigo, soube mais um pouco da minha história. Ele perguntou se eu tava trabalhando, vendendo as balas. Eu falei que sim. Aí ele foi comprou um pacote meu de bala, me deu R$1.000. Cara, eu lembro que eu tinha ganhado assim praticamente os dias de chuva que tava em Santos. Caramba, que legal, cara. E a gente bateu uma foto e viralizou de novo essa foto. Aí já começou as mídias, enfim, muita gente a me procurar. E na hora eu continuei ainda ralando no Farol. Até que veio esse cara, que é pra mim uma das pessoas aí que hoje minha carreira deu certo porque alguém foi e mostrou que na legal. Prática. O Cláudio Miller, ele me chamou. É um super atleta, ex-triatleta profissional, hoje maratonista aquático, nadador de águas abertas também, que nem eu. E me ofereceu para nadar com ele. A gente tava conversando nos bastidores. Que eu fiquei com vergonha de falar para ele que eu não tinha esse dinheiro de comprar os equipamentos que precisa para nadar. Aí eu demorei 2 semanas para ele deixar ele no gelo. Aí eu fui, mas ele foi uma pessoa que acreditou tanto em mim, que mandava várias mensagens. Foi persistente. O cara tinha potencial. Aí eu falei pra ele na hora, ele falou, cara, relaxa, eu tenho tudo, já separei tudo pra você, domingo no mar. E eu fui no domingo no mar. Que legal. Aí foi onde a gente nossa história se conectou muito. Cara, mas assim, olha quanta coisa linda, Lucas. Assim, e uma coisa que eu sempre falo pras pessoas é que primeiro, cara, a gente tem que estar preparado pra oportunidade. Isso. E estar preparado pra oportunidade, a gente tá sempre se preparando e tal, mas também tem muito a ver com caráter. Sabe? Eu vejo uma atitude de honestidade muito legal em você e também quando acontece a circunstância, você nunca tá no lado do vitimismo. Você tá sempre fazendo algo a mais e melhor para poder chegar lá. Cara, você não tinha roupa, você foi lá, se virou, cortou o cabelo, fez uma grana, cortou o cabelo, pegou uma roupa emprestada, enfim. Mas você tá sempre se virando. Você não ligou pro cara e falou assim, ai meu, eu não vou, porque... Não, cara, eu vou... Sabe assim, isso é muito importante. O caráter, assim, dá pra ver que o tempo inteiro você é uma pessoa que, tipo... Nunca procurou o lado mais fácil. Um monte de gente te chamou ali, você podia se encostar em outro. Não. Então, esse tipo de coisa, eu acho que as pessoas percebem isso. Então, tipo assim, você tava... Por que tiraram a foto? Porque você tava lá trabalhando num dia que a maioria não estava trabalhando. Isso. Então, assim, isso diz muito sobre quem tá vendo e às vezes reclama, pô, mas eu não tenho sucesso, mas você trabalha. Ah, mas eu não tenho resultado, mas você faz até ter resultado, né? Então, assim, tem uma coisa que Deus não faz por nós, é a nossa parte. Isso. E tem gente querendo que Deus faça a parte dele, sendo que você não faz a sua. Então, a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que se esforçar. A Bíblia fala isso, esforça-te que eu te ajudarei. Mas sempre primeiro vem a nossa parte. Isso. E o que eu percebo na tua história é que você está sempre fazendo a sua parte. Aí, meu irmão, o resto, Deus faz a dele. Aí as coisas acontecem, não tem jeito. E é incrível que eu tava pensando aqui como que hoje querem matar essa esperança, né? Hoje tem uma pessoa que faz mentoria, a gente se encontrou no aeroporto, 2 pessoas que acho que se falasse para tu há 30 anos atrás, tu nem imaginaria que estaria no avião e estaria com, né? Nunca. Com sócio, com pessoas, escrevendo livro. De forma alguma. E isso é muito legal, gente, para vocês que estão assistindo a gente. Nós nos conhecemos no aeroporto, né? Eu estava vindo de algum lugar, de algum evento. Acho que foi Santa Catarina, Paraná, alguma coisa assim. Sim. Foi. Eu estava indo para... Já indo para outra, já. Eu estava indo de uma cidade para outra. Isso. Acho que eu estava no Rio de Janeiro, estava indo para Porto Alegre. Isso. Com o Eduardo Chioso, estava o Dudu, a Beth, meu sócio, uma galera. E aí...
eu tava falando com alguém, não sei se era com a Beth ou com algum acho que com um amigo. Isso. E a gente tava falando, acho que era com o meu sócio mesmo, a gente tava falando sobre futebol. Foi. Né? E aí, que gosta, não gosta, tal, não sei o quê. E aí do Santos, né, e tal. Aí tiraram até um sarro, né, que tu já... Isso, não tirou um sarro, não. Exatamente. E aí, de repente, colou um carinha ali e falou, cara, licença, assim, pô, mas eu ouvi você falando ali de futebol e tal. Pô, você é de Santos? Eu falei, pô, sou de Santos. Né? E aí a gente começou a trocar uma ideia, a gente começou a conversar. E primeiro eu achei muito legal a humildade do Lucas. E segundo, ele me deu um presente no dia que ele me conheceu. Foi. Né? Que ele me deu um livro do Márcio. O Márcio que, cara, é uma referência mundial, técnico de natação, foi técnico do Joel, técnico de um monte de, cara, dos maiores nadadores do Brasil. E ele me deu um livro, e eu, né, a gente tá falando sobre leitura, sobre o livro, ele me deu de presente sem me conhecer. Eu falei, pô, quem que é esse cara? Né? Eu fui entrar na rede social, fui conhecer, e eu falei pra ele, nesse dia, isso já faz alguns meses. Acho que tem uns 3, 4 meses. É isso aí. Eu falei, cara, você vai lá no meu podcast, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai se encontrar em Santos, e hoje a gente tá aqui. Mas por que eu acho legal a gente falar sobre isso, a forma que a gente se conheceu? E você repetiu isso em alguns momentos, as pessoas não dão muito valor a isso. Um sorriso abre portas. Outra coisa que você falou que é muito importante, e isso eu estou falando porque você fazia isso no semáforo. Então, um sorriso ele abre portas independente de onde você esteja. Outra coisa que você falou, Júnior, a tua energia ali, eu vi que você era um cara que tava rindo, a energia é muito boa. Pô, cara, e a galera toda ali, que tava sentada ali na nossa volta, tava todo mundo com cara de funeral, assim. Exato. E só a tua galera que tava ali junto. Outro astral. Outro ambiente. Né? Isso é muito legal. E é importante para quem tá assistindo a gente entender isso, que tipo assim, se você é uma pessoa que tá no meio de todo mundo, né? Eu sempre falo que se você tá no meio das galinhas, você vai ciscar. E se você tá com águia, você vai voar. Ali nesse dia, tava todo mundo da nossa galera num astral maravilhoso. Então, o poder do ambiente com as pessoas que você convive, ele muda o que tá em volta. Tanto que você fala assim, caramba, pô, galera ali, energia boa, esse cara rindo e tal. Então, é importante as pessoas entenderem que elas precisam estar bem com elas mesmas para que possam transmitir para outras pessoas. Você falou do sorriso, eu tô sempre sorrindo, cara. Na maioria dos casos, tirando quando minha mulher, né, tá muito tempo perto aí, não sorri tanto. Tchau, meu amor. Mas não é isso, cara. Então, é importante você emanar para as pessoas o que você vive. Isso. Eu sou um cara feliz, cara. Eu tenho 3 filhos lindos, faço o que eu amo, faço o que eu gosto. Por que eu não vou estar feliz? E quem tá vendo, Júnior, mas eu não tenho 3 filhos, eu não sou mentor. Mas você tá vivo, você tá me ouvindo, você tá me vendo, você tá sentindo. Já é motivo para agradecer. Então a gente se conheceu lá, voltando aqui em Pó, a gente se conheceu lá, e aí eu falei, pô, esse cara é sensacional, me deu um presente, e hoje a gente tá aqui concretizando isso. Mas, Lucas, aí esse cara te viu, te chamou e tal, aí você... E qual foi o processo depois disso? Depois que ele te conheceu, chamou pra nadar e você começou, e aí, o que aconteceu? A primeira coisa foi que quando ele me chamou pra nadar, eu tava com 22 anos, eu acho. E 22, 23. Então, eu tive 10 anos sem nadar quase ali. Eu corria, fiz outros... tentava fazer naquilo que dava, com o que dava. Mas só que a natação é um esporte muito técnico. É que nem violino, balé. Você tem que começar desde cedo para poder pensar em chegar numa Olimpíadas, por exemplo. A galera fala muito, tu é já olímpico e tal. Cara, tu não sabe o quanto que a pessoa de sacrifício coloca ali para chegar numa Olimpíada. 20, 30 anos, sabe? É uma vida de dedicação. Naquele momento, né? Então, quando a gente começou a nadar, desse domingo que ele me deu os equipamentos para nadar, eu tava muito sem condicionamento físico. Era muito combustão de carro, comendo mal, dormindo mal. Então, eu já percebi o que faltava. Então, ele falou assim, todo dia, 5 horas, eu tô aqui no mar. Que ele sabia das minhas condições, eu não tinha dinheiro para poder arcar com piscina, e nem isso, nem aquilo. Eu vou chegar mais cedo, eu nado no mar. Ele abdicava de ir pra piscina, que ele tinha uma piscina para poder treinar, o Miller. E a gente treinava no mar todos os dias. Caramba. E a gente fez isso durante 15, 20 dias, mais ou menos. Aí a gente tava gravando uma matéria aqui regional. Aí ele falou que ia me jogar numa competição. Em 30 dias eu já tava em uma competição. Quando eu fiz essa competição... 30 dias de treino? 30 dias de treino. Eu lembro que na minha categoria tinha uns 30, mais ou menos. Eu tinha ficado em 5º e já era pódio ali naquele momento.
E eu falei, caramba, saí dali com a medalha e tal. Eu falei, caramba... Eu olhava para os concorrentes, era um outro tipo de... Já olhava o rosto, a fisionomia, o corpo atlético, a dedicação. Tu olhava ali que eles tinham já um grande lastro esportivo. E eu ali com 30 dias, tá ali entre os cabeças, para mim foi surreal. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí começamos a se dedicar mais ainda. A gente procurou uma piscina para poder nadar. Eu sou muito grato pela UP, que eles me ajudaram. Legal. Que tá até aqui, eu tô aqui parecendo... Não, aproveita aí para falar dos seus patrocinadores, cara. A família o Veloso, que eles fizeram para mim em 2021, onde eles abriram as portas da academia, que é uma academia muito top, assim. É onde você consegue formar atleta olímpico lá. Esteira de qualidade, os equipamentos todos de qualidade, a piscina salinizada. E eu comecei ali ficou minha segunda casa. Me dedicava, vendia as balas no Farol e depois ia pro treino. Isso era todos os dias, assim, Aí você continuou vendendo bala no Farol? Consegui, porque eu não tinha nenhum apoio ou patrocínio. Aí foi quando, através da visibilidade, consegui um patrocínio ali. É um campeonato que eu ganhei em Paraty, no Rio de Janeiro. Ah, tu ganhou um campeonato lá em Paraty? Em Paraty. Ih, Paraty é a terra da família da minha sogra. Em 2022, eu tinha ganhado ali uma prova de 10 km. E aí foi quando eu voltei para Santos, já era. Assim, que legal, de novo, cara. caí mais no conhecimento da galera, do pessoal. Que bacana, cara. E veio a FUPS, que é da Prefeitura de Santos, da Fundação para Esporte de Alto Rendimento. Me chamaram e aí começou a andar melhor ainda as coisas. Então, tipo, de toda essa caminhada que eu fiz, essa vida inteira de altos e baixos, de dificuldade, até quando eu entrei no esporte, na hora quem tá ali, você ia falar, cara, você é louco, vai trabalhar, você tá aí acordando cedão pra treinar, e às vezes nem a alimentação que eu comia, tinha vezes que eu comia a própria... Eu falei isso, eu comia a própria bala que eu vendia pra poder estar no treino. Caramba. Pra poder guardar pro almoço e pra janta, pra no dia seguinte ter energia pros outros demais treinos. Que loucura, cara. E é legal ouvir isso, Lucas. É muito bacana a gente ouvir isso e falar sobre isso. Por quê? Você tá dando uma aula para as pessoas que reclamam das suas condições, né? E tem uma frase do Cortella que eu acho fantástica, né? Que é para você dar o melhor nas condições que você tem hoje, até você não ter condições, até o momento de você ter condições de fazer melhor ainda. Mas faça o seu melhor hoje com o que tu tem. E você está mostrando de várias circunstâncias e momentos diferentes que você poderia ter desistido ou alguma coisa assim. Você continua, e isso é maravilhoso. Mesmo sem ter condições, você fez o melhor com o que você tinha. Isso é uma lição legal para as pessoas. Olha só o que você está dizendo, cara. Teve dia que você teve que comer a bala que você vendia para poder ter energia para treinar. Então, isso aqui é uma lição de vida, sabe? Porque a gente está vivendo num mundo que as pessoas estão reclamando de absolutamente tudo, sabe? O cara tem um iPhone, o cara tem uma calça, um tênis, uma condição legal, e as pessoas estão sempre reclamando, sabe? Então, eu acho que você está aqui hoje para mostrar para as pessoas que, primeiro, né? Seja grato pelo que você tem. Segunda coisa, nunca se acomode, né? Vai em busca dos seus sonhos. Mas olha só que coisa legal. O fato de você ser resiliente com o que você queria... porque, cara, a maioria das pessoas não... que treinar? Pra que eu vou treinar? Não, vou vender minhas balas aqui, eu vou procurar outra coisa, eu vou pro caminho do crime, ou vou fazer Então, assim, teria outras opções. Agora, quando a pessoa tem um objetivo, quando a pessoa sabe onde ela quer chegar, ela come as balas para poder depois treinar, depois ela se vira para vender. Mas nem todo mundo vai pagar esse preço. Vai. As pessoas querem ter resultados melhores, as pessoas querem crescer. Quem tem até condição, eu converso com diversos nadadores. E, cara, eu converso com pais de nadadores que falam, cara, eu queria que meu filho fosse que nem você. Ele teve tudo isso, ele só cansou de nadar. Então, hoje, todas essas dificuldades que a gente teve, eu e você, e as pessoas que estão escutando, ou perderam um ente querido, financeiro e tudo mais, fizeram a gente estar aqui. Essas coisas, todos os traumas, as dificuldades. A gente foi forjado, né? Eu sempre falo que por que eu sou o mentor da vida real?
porque eu só falo da realidade daquilo que eu vivi. Então, se hoje eu posso ensinar as pessoas a terem resultados melhores de performance ou com seus negócios ou para sua mente, não importa. É porque eu vivi tudo isso. E é o que você está me dizendo aqui agora. A tua história que te forjou o cara que você é hoje. E uma coisa que eu escuto muito falar ultimamente, que eu acho que é fato do mundo, todo mundo deveria refletir sobre isso, pais, inclusive, meu filho está aqui hoje, é que tempos difíceis formam pessoas fortes. Então, o que aconteceu com a gente? A gente foi forjado com muita dificuldade, nem precisava de tanta dificuldade como a gente passou. Mas a gente passou por muita coisa, muita dificuldade, mas isso formou 2 homens fortes, né? Pelo que a gente passou. Mas hoje a gente está vivendo um momento de facilidade. Só que tempos fáceis formam pessoas fracas. E é por isso que as pessoas desistem por qualquer coisa, por isso que as pessoas não persistem nas dificuldades, simplesmente desistem. Desistem de ter um corpo melhor, uma saúde melhor. Quando eu falo corpo melhor, eu falo de uma saúde melhor. Desistem do relacionamento, desistem da conquista de um objetivo quando acontecem as primeiras dificuldades, porque o processo na vida dela foi tudo muito fácil. Ou o pai deu muito fácil, ou a mãe deu muito fácil, ou as circunstâncias, e as pessoas vão acreditando numa mentira, porque a vida não vai ser fácil. A vida, a gente vai ter dificuldade e são essas dificuldades que forjam a gente. Cara, a gente só tá aqui hoje pelo que a gente passou. Se a gente não tivesse passado, nós não estaríamos aqui. Possivelmente faríamos parte da estatística. Então, eu acho importante quem está assistindo a gente entender que são as dificuldades que forjam a gente pessoas melhores. Foi. Pô, e você é um grande exemplo disso. Nós somos, né? Cara, eu lembro desse aeroporto que foi onde tudo começou entre nossa amizade aqui, eu quero levar pra vida. Sim. Que mesmo se tu não fosse de Santos, eu ia conversar contigo mesmo assim. Porque foi incrível a tua energia lá. Que legal, cara. Coisa boa de ouvir. É muito bom isso, porque realmente, às vezes, você falou que as pessoas não querem servir. E realmente você estava servindo ali. Você e o pessoal que estava contigo, com um sorriso, a felicidade dela, transmitindo isso. E, cara, eu estava lá, aproveitei esse momento e fui e fiz, sabe? Aquele lance do network, né? Que legal. E, poxa, eu fico muito feliz de verdade. Hoje passou ainda 4 meses e parece que eu sempre aprendendo contigo. Que legal, cara. E quero levar de verdade isso aí. Não, pô, obrigado. E assim, e desde então não parei mais de te acompanhar. Foi. Tô sempre vendo as tuas coisas ali, vendo as tuas postagens. Eu tô num momento de, graças a Deus, de muita correria, de bastante coisa, mas não deixo de te acompanhar ali nas redes sociais. Mas me fala uma coisa, Lucas. Nesse processo todo, qual que foi, assim, a tua maior dificuldade em todo esse processo? Escolha o que você faz, cara, isso aqui foi a minha maior dificuldade. O sacrifício. Abrir mão, assim. Abrir mão. Cara, perdi relacionamento, perdi amigos, eu não perdi, né? Eu olhei ali, visionário. Uma pessoa que é um atleta, ele tem que ser visionário, porque a gente deixa de curtir o momento presente, as coisas presentes, para olhar lá pro futuro. Exato. Então, é uma vida totalmente regrada, assim. Renúncia, né? Renúncia. Muito forte, assim. É diferente. Seria diferente se eu fosse um CLT, uma pessoa que estivesse ali trabalhando, batendo no cartão. É diferente de ser um atleta, porque também é um empreender também ali. Sem dúvida. O atleta é um empreendedor. No caso da natação, você é um empreendedor da natação, né? Porque você tem que ter regras, você tem que seguir as regras, você tem que ter disciplina. Então, assim, e isso se enquadra para qualquer coisa. Né? O que o esporte traz é para qualquer coisa. A disciplina do esporte para alimentação, para os treinos, o fato de você ter que fazer todos os dias, isso é para a vida inteira. Isso é para a vida. Então, é muito legal você falar sobre isso, porque mas absolutamente muitas pessoas, elas não querem abrir mão. As pessoas não querem abrir mão. As pessoas não querem deixar para perder peso de comer porcaria, né? As pessoas não querem ir dar uma caminhada na praia, as pessoas não querem correr, as pessoas querem chegar do trabalho e não querem assistir ou aprender algo que vai gerar mais resultado para ela. Não, ela quer chegar, sentar no sofá e beleza, e depois quer ter resultados melhores. Aqueles que tu falou, né? De
a pessoa se acomodar, né? De se acomodar. Então, assim, é isso que a gente não pode permitir que aconteça, né? Já pra sair, acabou de mandar uma lembrança pra gente aí, Carla? Já pra sair é demais. Acabou de chegar um negocinho pra gente beliscar. Então, o que acontece? Eu sempre falo para as pessoas, Lucas, que o segredo é o quanto você está disposto a abrir mão, porque não existe vitória sem sacrifício. Ninguém vai ter resultado fora da curva, absolutamente ninguém, se não abrir mão de alguma coisa. Ou do prazer momentâneo, ou do que gosta. Não tem jeito, cara. Eu sou gordinho, eu gosto de picanha, eu gosto de hambúrguer, eu gosto... Mas não existe nenhum cenário que eu vou ser um cara saudável comendo isto. Então eu tive que entender que eu tinha que abrir mão de coisas que eu gostava para ter uma vida melhor, para ter mais saúde, para curtir minha família, para estar aqui durante mais anos com quem eu amo. Então não existe, Júnior, eu quero ser um cara bem sucedido dos meus negócios. Cara, entenda que você vai ter que abrir mão de uma série de coisas. Então não tem nenhum cenário que você não tem que abrir mão. Mas as pessoas querem o resultado, mas não querem pagar o preço. Exato. Isso é fato. Isso é um fato. Opa! Lucas, outra pergunta que eu acho muito importante, eu sempre faço para todos os convidados, e eu quero saber a tua opinião sobre isso. Quem é Deus para você? Caramba. Deus é... Assim... É muito difícil eu falar sobre quem é Deus pra mim, porque eu não contei isso, mas no momento que eu tinha perdido a minha mãe foi levada, né? Eu discuti com Deus, eu falei, cara, pra que tu existe, cara? Tu já tirou a pessoa que eu amo e tudo mais, e... Cara, tinha 10 anos de idade, hoje já tô com 27, 17 anos depois, eu acredito nele, sabe? Completamente. Então, eu julgava, falava da maneira que eu... Sim. Que eu falo, sabe? De uma pessoa revoltada que perdeu tudo aquilo que considerava amor, que considerava proteção, e pra tu ver o entendimento. Então, é mais ou menos isso. Ele escreve certo por linhas tortas, sabe? Ele faz pra lá na frente a gente saber que, cara... Exatamente. Que deu certo. Então... E outra coisa interessante, por causa da gente falar, é que Deus entende a gente quando a gente fala besteira pra Ele, sabe? Cara, Deus é o nosso Pai. Então, assim, eu vejo algumas pessoas lá que a gente respeita, né? Mas eu vejo pessoas dizendo, vai falar com Deus, eu queria toda uma... Cara, Deus conhece o nosso coração. E eu tô falando isso porque eu me revoltei com Deus 2 vezes, quando eu perdi minha mãe. E a segunda vez foi quando eu perdi meu pai. Então, eu nunca vou esquecer disso. Um brotherzão meu, e um irmão e um pastor meu, né, também. Ele considera ele meu pastor até hoje, que é um grande amigo. Eu tava revoltado, assim, e falei muita coisa que eu me arrependia. E depois eu fiquei mal por isso, de ter falado tanta coisa ali com raiva, né? Porque, cara, eu tinha acabado de perder o meu pai. E ele falou assim, cara, Deus entende. Ele conhece teu coração. Ele sabe que você não falou isso porque... Ele falou porque você tá chateado. E quando a gente tá chateado, a gente fala. Então, fica tranquilo. E, cara, isso me trouxe uma paz, porque eu realmente passei do limite, assim. E depois eu falei, cara, faz sentido, assim. Deus sabe que eu falei que era o que eu tava sentindo. Até porque ele não quer que a gente minta. Então, se a gente falar diferente do que a gente tá pensando, tá errado, sacou? Então, ele entende, cara. E eu acho que nesses momentos de perda, nesse nível, mãe, pai, cara, eu acho que tenho certeza que Deus, ele compreende a gente. Mas parabéns pela tua resposta, assim. Eu gosto muito de entrevistei muitas pessoas, já chamei aqui para bater papo, muita gente entrevistei, né? Bater papo. E eu gosto muito dessa resposta, eu sempre gosto de ouvir o que cada um fala sobre Deus, assim. Então, parabéns, assim. Tem coisas que a gente só vai saber quando a gente chegar lá. Mas Deus é maravilhoso. E eu vou fazer um bate-bola contigo, eu vou te fazer algumas perguntas e você responde com o que vier na tua cabeça, tá? Posso começar? Pode. Tá. Família. Base pra tudo. Top. Sonho.
É conquistar um título mundial. Um lugar, vai conseguir com certeza. Um lugar. Itália. Acho assim que eu quero fazer muito uma prova lá na Itália. E... Já foi lá? Não, ainda não. Vai com certeza. Time? Cara, eu gosto muito do Santos, mas eu confesso. Não. Sou palmeirense. Não, tudo bem. Palmeirense? Palmeirense. Não, tá bom. Achei que você ia falar que é corintiano. Eu já ia chamar a polícia. Não, zoeira, gente. Seus corintianos aí, ó. Beijo em vocês, tá? Não, tá tudo certo. Uma música. Eu gosto muito bastante de Charlie Brown Jr., Dias de Luta e Dias de Glória, assim. Essa muito boa. Sucesso pra você é? Fazer aquilo que você gosta e ter a disciplina pra fazer aquilo, né? Show de bola. Então, muito bom. Dinheiro. O que é dinheiro pra você? Liberdade. Liberdade, com toda certeza. Muito boa. Se eu te desse a oportunidade agora de você me fazer uma pergunta, seja lá qual for, o que você me perguntaria? Qualquer coisa, fica à vontade. Seria mais uma pergunta, né? Uma pergunta. O que você faz? O que você pensa quando você quer desistir, assim, de alguma coisa que você tá obstinado a querer? Bacana. Eu aprendi ao longo do processo, ao longo de tudo que eu vivi, a não desistir de nada que eu me proponho a fazer. Nada, seja lá o que for. Eu acho que isso mudou a minha vida, porque a palavra desistir, ela não existe no meu vocabulário. Se eu decidir fazer qualquer coisa, se eu falar assim, eu vou fazer isso, não importa o que seja, eu vou fazer. E uma coisa que eu escutei, que é muito fato, tem várias pessoas falando sobre isso hoje, Lucas, e eu sou a prova disso, eu sou a prova que o impossível não existe, é que nada e ninguém segura uma pessoa determinada. Se você quiser muito conquistar alguma coisa, você vai conquistar. E eu posso te dar N exemplos. Quando eu estava na Maré, morando no barraquinho em cima da água, lá no dique, eu falei, isso aqui não é para mim. E eu tomei a minha decisão lá que eu seria um cara bem sucedido. A gente teve minha mulher teve um câncer e a gente não poderia ter filho. Ela falou assim, eu vou ser mãe. Eu tomei a decisão, eu vou ser mãe. Hoje a gente tem 3. Eu era o cara que todo mundo dizia que seria bandido, que não daria nada, que não aconteceria, que eu era sonhador e tal. E de todas essas pessoas que falaram isso, eu sou o cara mais bem sucedido hoje. Então, isso eu falo com zero arrogância, mas é para mostrar para as pessoas que não existe o impossível. Então, o que eu fiz foi simplesmente tirar a palavra desistir da minha vida. Então, tudo que eu começo, eu termino. Eu não me dou a possibilidade de desistir. Se eu comecei, que nem eu comecei um processo para perder peso, então eu segui o processo nos 90 dias, perdi mais peso do que a expectativa e agora eu continuo treinando porque virou hábito. Mas então eu tirei a questão desistir da minha vida, né? E eu acho que isso é fundamental para quem está assistindo a gente, porque as pessoas desistem do casamento, desistem do treino, desistem da dieta, desistem de ser feliz, desistem de ajudar o outro, né? Eu sempre falo que eu sou um eterno cara que acredita no ser humano. Eu já quebrei a cara um monte de vezes, já me decepcionei com um monte de gente, mas eu vou continuar me decepcionando, porque eu acredito no ser humano, sabe? Então, eu não me permito desistir. Se eu me proponho a fazer, cara, pode doer o que for, eu posso sofrer o que for, se eu me propus a fazer, eu vou fazer. Então, é uma coisa que eu acabo não me permitindo fazer. Olha aí, aqui eu já passei. Nossa. Tratamento VIP demais, né? Obrigado, paixão. O Japassaí mandou aqui os negócios para nós. Aqui, ó, eles até abriram a câmera, o Japassaí aí trazendo. Aí eu falei que eu ia ter aqui um campeão. Aí o Japassaí falou: não, então vamos honrar o nosso campeão aí com essas coisas.
Né? Olha Nossa. Aí, ó. E ainda tem isso aqui, ó, para mostrar para vocês que o Japaçaí mandou até hambúrguer aqui, ó. Mandou até hambúrguer para vocês. Tem coisa aqui dentro mesmo, cara? Pera aí, segura essa câmera aí. Olha isso. Mandou hambúrguer. Eu vou abrir aqui rapidinho para deixar um cheiro maravilhoso aqui, mas para mostrar para vocês na prática. Olha isso. Ai, o que é isso aqui, cara? É maravilhoso isso aqui. É minha dieta hoje, o dia do lixo vai ser hoje. Já decidi que vai ser hoje. Gente, o Japaçaí é incrível. Obrigado, Elvis e equipe Japaçaí, por mandar isso aqui pra gente. Legal, cara. E assim, Lucas, obrigado pela pergunta. Não, Japaçaí já foi lá na Ponta da Praia? Não, com certeza. Vai lá, o Elvis é maravilhoso, a equipe é maravilhosa, tudo lá é muito gostoso, tudo é muito bom. Lucas, pra gente encerrar, eu sempre gosto de pedir para que as pessoas deem uma dica. Olha, ele colocou Japaçaí, mas o Arthur tá demais hoje, cara. Ele tá demais. Olha para aquela câmera lá e eu vou te pedir para dar uma dica de ouro para as pessoas. O que tu acredita? Qual é a principal dica que você pode dar para quem está assistindo a gente? Uma coisa que eu aprendi, isso foi com um grande mentor que também mentora, o Eligan. Ele falou sobre o conceito de fruta baixa. Ele perguntou quem são as pessoas que você consegue alcançar, né? Às vezes a gente tende a falar de várias pessoas que estão aí estouradas, mas a gente não consegue nem chegar perto dessas pessoas ou acessar. Então, hoje toda a minha equipe é formada em Santos, tem algumas pessoas em São Paulo, mas são todas pessoas excelentes no que fazem. Quando eu procurei o Márcio, eu sabia que ele era o melhor técnico do Brasil, foi eleito várias vezes, técnico da seleção brasileira, e ele estava acessível para mim. Então, ele é minha fruta baixa. Às vezes, a pessoa que pode mudar a tua vida, ela tá do lado da tua casa. Exato. Ou tá a 30 minutos de distância. Então, procurar pessoas que você consegue acessar para você mudar de vida. Então, foi isso que eu fiz. Eu procurei pessoas reais, que nem o próprio Nunes fala, e pessoas que podem ajudar você e estão perto. Então, uma dica que eu dou, e levo isso muito todos os dias, eu acordo já pensando nisso, dar valor para essas pessoas que eu consigo acessar. E esse é o conceito de fruta baixa. É isso. Top demais. Dica sensacional. E assim, é muito legal ouvir você falar sobre isso, sobre a gente procurar, né? Porque assim, ninguém chega em nenhum lugar sozinho, né? Hoje eu tenho uma equipe grande que trabalha com a gente, a Carla aqui no podcast é minha produtora, mas eu tenho toda uma equipe hoje que trabalha com a gente pra gente conseguir atender todo mundo com as mentorias e tudo mais, porque ninguém faz nada sozinho. Mas o que eu percebo, Lucas, que muitas pessoas demoram pra entender isso, sabe? Cara, se você quer ter mais resultado, procure alguém que tenha resultado pra te orientar, né? Tem tantos mentores aí, eu não tô falando pra você me procurar, não. Lógico que se você precisar de ajuda, pode me procurar. Mas eu quero dizer o seguinte, procura alguém para te ajudar. Procura alguém que vai te dar o caminho. Tem gente que está querendo empreender, mas não sabe como. Procura ajuda. Tem alguém que quer abrir um novo negócio. Procura ajuda. Tem gente que quer treinar. Procura ajuda. Alguém que tenha mais experiência do que você naquilo. Porque vai te dar o caminho com muito menos sofrimento, né? Então, hoje, a gente tem mecanismos para que as pessoas possam deslanchar naquilo que elas querem, mas muita gente tem medo de pedir ajuda, ou tem vergonha de pedir ajuda, ou se acha autossuficiente para fazer aquilo. Faça e vai gerar resultado com absoluta certeza. Lucas, maravilhosa dica. Eu quero primeiro te agradecer o teu tempo. Segundo, te parabenizar pela tua história. O quanto você é resiliente, o quanto você é de verdade, o quanto você é um cara que tem uma história inspiradora. Tenho certeza que você vai virar uma referência nacional, não só como atleta, mas como ser humano. Como pessoa, você é uma pessoa diferenciada, né? Eu acho que quando a gente entende isso, a forma como você me abordou, eu vejo essa mesma essência daquele dia aqui, então significa que você é esse cara de verdade, com uma história linda. Você tinha tudo para desistir, você tinha tudo para não chegar onde você chegou, e você continuou, persistiu, e a história não relata absolutamente ninguém que desistiu. A história só relata quem persiste, quem continua. Então, que você continue inspirando outras pessoas, que você continue no teu propósito como atleta e como ser humano. A sua história precisa ser contada para mais pessoas. Mais pessoas precisam olhar para você como eu estou olhando aqui e falar assim, caramba, que baita exemplo. E para a gente encerrar,
eu quero parabenizar a tua mãe. Obrigado. Eu quero parabenizar a tua mãe, sabe assim? E eu falo isso pensando na minha. Porque quem veio de onde a gente veio, se não tivesse uma mãe e um pai muito resiliente ali junto com a gente, né? Do jeito deles, com a instrução no nível deles, mas se a gente não tivesse eles para fazer isso, elas para fazer isso, a gente não estaria aqui. Então a gente é fruto do que elas plantaram, né? A gente só vai colher aquilo que a gente planta. E hoje a gente está aqui maduro, né? Dando certo porque elas plantaram do jeito correto. Então, quando eu falei para você que você é a prova de que sua mãe deu super certo, né? Eu me vejo nisso. Eu me enxergo nisso, assim. Então, eu quero parabenizar sua mãe, os seus pais e a você que deu continuidade e se permitiu isso continuar. Porque se você também não se permitisse, isso também não aconteceria. Você se permitiu ser disciplinado, você se permitiu fazer o que é correto, porque eu vi muitas pessoas se perderem no meio do caminho, porque aparece oportunidade, mas não aparece só uma. Você é um atleta, não vai aparecer só a oportunidade de patrocínio de aparecer na TV ou no podcast, vão aparecer outras oportunidades. E se você escolheu se manter no foco, a gente sabe que não é fácil. Mas assim são os vencedores. Então, cara, você é um vencedor. É um prazer ter você aqui. Quando você fala da tua história, do semáforo, do sorriso, é toda uma construção de uma narrativa de homens de sucesso. E para tudo. Eu falo que o sorriso abre portas para uma reunião que eu vou fazer daqui a pouco com um monte de empresário e para o cara lá que está no semáforo e está dirigindo e precisando apenas de um sorriso. Não importa onde seja, não importa qual nível seja, a gente sempre tem que emanar coisas boas, que isso volta pra gente. Então, o que você está fazendo hoje é colhendo aquilo que você planta com muito amor, com muita verdade, e Deus tem muita coisa ainda para fazer na sua vida. Continua sendo esse cara espetacular, a gente ainda vai se encontrar muito, né? A gente ainda vai se falar muito, vai conviver. Para mim é um prazer, você me chamou de amigo aí, é uma honra e um prazer todo meu. E obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua história, obrigado por compartilhar a tua história. Pro Júnior Nunes convida, ter você aqui é uma honra. Obrigado demais. Eu que agradeço de verdade. Tamo junto, vamos com força total e vamos se ver mais vezes. Com certeza. Obrigado, meu irmão. E olha só, pra gente encerrar, eu preciso falar dos patrocinadores, né? Antes que a Carla Nunes já tá ali fazendo uma cara de brava, né, Paixão? Vamos falar dos nossos patrocinadores, que não posso deixar aqui de citar, né? A nossa Canunes Assessoria, né? Inclusive a proprietária tá aqui agora já me dando aquela apertada. A Canunes Assessoria tá aí na tela pra vocês. Vai casar, fazer um evento corporativo, chama Canunes Assessoria. Tóquio, o nosso querido Tóquio, né? Um lugar que eu sou apaixonado. Tóquio Sushi Lounge, você de Porto Alegre, vai lá no Tóquio, né? E chama lá, pede lá o que você quiser, porque tudo lá é delicioso. Temos também o Melhor em 013, você que é da Baixada Santista e tá, poxa vida, né? Não sei onde ir, não sei o que local, tem muitas dicas lá pra você. Não tá aparecendo ali, né? É verdade, é para eu olhar pra câmera, né? Não pra tela. É que eu tô me vendo tão lindo ali na tela, tô olhando pra mim. É pra câmera. Obrigado, meu amor, que eu tenho que olhar. Então, Melhor em 013, procura lá pra ter informação sobre Santos. Já pra sair... Ai, galera, hoje já pra sair, eu tenho que falar com... Olha aqui, que delícia, né? Hamburgões deliciosos. Tem aqui um combinado aqui pra gente também, lascar-lhe o pau. Não posso lascar-lhe o pau? Tô olhando pro lugar errado. Desculpa de novo, amor. É que você parou aí e tirou minha atenção, me perdi. Você é muito gata, né, Paixão? Então, assim, já pra sair, então se você quer comer todo tipo de comida de qualidade, japonês é no Japa, hambúrguer é no Japa, o melhor japonês de Santos, lembrando, é no Japa Açaí. Pode ir lá que você vai ser muito bem atendido, tá? Galera, pra gente se encerrar, preciso falar do meu livro, Os Segredos do Sucesso. Se você ainda não tem esse livro, que o Lucas vai levar de presente aqui, assinado, não que essa assinatura valha muita coisa, mas o Lucas vai levar. E se você quer esse livro, chama a gente, o número vai aparecer aí embaixo para você chamar. Esse livro tá com entrega grátis para todo o Brasil, a gente tá no último lote dele já, então
ele tá tem que olhar pra câmera. Ele tá com entrega grátis para todo o Brasil. Chama a gente nesse número que vai aparecer aí para você e você recebe na sua casa com 0 custo, tá? De envio. A gente já fez uma parceria com isenção de taxa, então você pede seu livro, recebe 29 leis para você alcançar sucesso e felicidade. É o meu livro com mais outros 29 autores, um livro sensacional que vai te ajudar a ter mais resultado na sua vida. Esse aqui é do Lucas, não tá assinado esse aqui não, né, princesa? Então precisamos ver se está assinado. Se não tiver, é do Lucas. Se tiver, eu pego o outro fechadinho, bonitinho pro Lucas, tá bom? Um beijo no teu coração. Falei pra você que ia valer a pena estar com a gente. Não valeu pra caramba a pena. Valeu muito. Recado importante, como é bom ter você aqui, né? A gente vai ter um aulão com o Júnior Nunes, né? No dia 26, esse programa vai entrar no ar antes, então no dia 26 vai ter um aulão comigo, um aulão com um número de pessoas limitados. Esse aulão vai ser gratuito, então entra lá no meu Instagram, vai na bio do meu Instagram, lá na bio, e clica lá, tem aulão meta batida. Olha só como o Arthur é demais. O Arthur acabou de colocar aí pra você o meu Instagram. Então tá aí, vai lá no meu Instagram, vai na bio, clica no aulão, você já vai direto pra sala, já vai estar inscrito e já vai estar garantido lá. O Lucas tá correndo aqui já, pegar o celular dele e já entrar no nosso aulão e fazer parte, tá bom? Corre e aproveita que vai ser uma oportunidade muito legal pra você. E se você precisa de um mentor pra te ajudar, pode chamar o papai aqui, e se não quiser, procure qualquer outra pessoa. O importante é que você tenha a ajuda de alguém para te ajudar a crescer e ter resultados diferentes. Lucas, muito obrigado. Você é um presente de Deus para nós, um exemplo para a cidade de Santos, para a Baixada Santista, para São Vicente, para toda a Baixada. Que Deus te abençoe muito, que você cresça muito, apareça em muitos lugares e que seja um atleta aí vitorioso como já é e cada vez mais daqui para frente. Obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer receber você aqui no Júnior Nunes Convida, tá bom, meu irmão? Obrigado. Tamo junto e até a próxima. Deus abençoe vocês. Fui.